Iniciamos mais um encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso encontro hoje, nós vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. Nós falamos sobre a fé em alguns encontros atrás, né? E hoje nós vamos encontrar a origem dessa fé. Gênesis capítulo 22, é do 1 ao 18. Porém, eu vou ler alternando alguns versículos, tá? Mas em casa vocês leem ele todo, tá? Do 1 até o 18. Então, vamos lá. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Disse-lhe: Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: tome seu filho Isaque, o seu único, o seu querido. Vá à terra de Moriá e ofereça-o em holocausto no alto da montanha que vou lhe mostrar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o mensageiro de Javé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. E o mensageiro disse: Não levante a mão contra o rapaz. Não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Do céu, o mensageiro de Javé chamou Abraão mais uma vez e disse: Juro por mim mesmo, oráculo de Javé, já que você fez isso por mim, não me recusou seu filho único, eu abençoarei você, eu lhe multiplicarei os descendentes como as estrelas do céu e como a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as portas das cidades dos inimigos. Através de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você atendeu a minha palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então aqui nós temos o sacrifício de Isaque, né? Um filho da promessa. Ele é um filho que veio de uma mãe estéril, uma mãe idosa, mas Deus prometeu esse filho. Abraão pediu tanto esse filho, né? E Deus concedeu esse filho para Abraão. Então ele é o filho da promessa. E olha só, o que ele fala, né? Ele colocou Abraão à prova. Deus provou Abraão. E aí ele disse, o que Abraão disse? Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Faça, né? Eu me entrego, como se Abraão tivesse dito isso ao Senhor, né? Eu me entrego a ti. E aí Deus disse, né? Tome seu filho único, olha só, o seu querido. É o filho único de Abraão. E aí aqui pra frente você vai ler a caminhada de Abraão, como que Abraão foi fazendo com Isaque, né? Isaque perguntava, porque nessa época o povo estava adorando muitos deuses, muitos deuses, e Abraão sabia quem era o Deus de verdade, o Deus único. E aí ele começou a falar desse Deus, né? Mas aí ainda tinha muitas aquelas incertezas entre o povo. Mas aí ele provou Abraão, né? E aí chegou no lugar, Abraão organizou todo o altar, amarrou seu filho e tudo, né? E na hora que ele levantou
a espada para poder matar seu filho, entregá-lo no sacrifício, né? Veio o anjo, o mensageiro. E esse anjo falou para ele, né? Agora eu sei que você teme a Deus, que você acredita, que você é obediente. A fé de Abraão é a fé da obediência. Obediência. E aí ele falou que a descendência dele ia ser maior, né? Que não ia ter nem como contá-la. E aí a gente sabe que depois de Isaac veio os filhos de Isaac, um deles era Jacó, e Jacó com toda a sua descendência, as 12 tribos, né, que foram as tribos de Jacó. Olha que maravilha. Então Jacó veio as 12 tribos de Israel. Jacó e Esaú, mas de Jacó eram as tribos. Então Deus cumpriu a promessa. Deus é aquele Deus que tem a promessa para nós e Ele cumpre. Então a gente não precisa ter medo, Ele vai cumprir. O importante é que nós tenhamos essa fé de obediência, uma fé que é provada. Quantas vezes nossa fé é provada, gente? Quantas vezes você já foi provado? Quantas vezes você pensou em desistir, pensou em não acreditar, duvidou da presença de Deus, duvidou do poder de Deus na sua vida? Quantas vezes é essa fé provada? Nós seremos provados sim, mas é através dessas provações que Deus vai nos conquistar, que nós vamos realmente sentir amados, né? Olha só o que Ele fez com Abraão. Ele mostrou para Abraão que ele estava ali. Se Abraão não tivesse aceitado esse compromisso, de repente ele estaria com dúvidas ainda. A gente não sabe, né? Mas imagina. Mas aí naquele dia, Abraão teve absoluta certeza. Apesar que para levar o filho igual ele levou, né? Ele, no fundo, ele já acreditava demais. Ele já tinha pura certeza. Na verdade, ele pôde mostrar essa certeza para os outros que convivia. Então, é um testemunho bonito que Abraão pôde levar. Que Abraão pôde dar sequência naquilo que ele buscava, né? Então, vamos lá. Conhecer Abraão, toda a família de Abraão, é entrar em contato com as origens da fé nesse único Deus. Tá vendo? Então nós somos herdeiros dessa fé. Essa fé que Abraão vem ensinar para nós, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então é a partir dessa fé que a gente vai caminhar. É a partir dessa fé de obediência, essa fé que não se cala, essa fé que vai atrás, que confia no que Deus está ensinando, no que Deus está mostrando. É essa fé que nós vamos seguir, essa fé que nós precisamos seguir, né? Então, lá na época de Abraão, assim como eu disse, existiam muitos deuses, vários deuses, eles faziam sacrifícios para esses deuses, né? Mas aí, Deus, o único, aquele que Abraão seguia, se manifestou. Assim como Ele manifesta para nós. Não conversando diretamente, porque para Deus, para a gente conseguir ouvir Deus realmente falar com a gente precisa ter uma fé muito, muito além do que a gente imagina que tem. Então, o que a gente precisa fazer? Observar os pequenos detalhes da nossa vida, tá? E aqui, nós vamos pensar... vamos reconstruir esse texto, né? Quem são os personagens desse texto? Quem são todos eles? Aonde que ocorre todo esse relato? O que Abraão fez? Quais são as falas de Abraão? As falas de Isaac, vamos pensar, o Isaac questionou seu pai. Ele questionou seu pai na subida, né? Enquanto eles estavam se preparando. Quais foram as falas de Isaac? Né? E depois a fala do anjo do Senhor, desse mensageiro, esse anjo. Então nós vamos pensar em cada palavra que foi dita nesse texto, tá? E vamos continuar falando sobre esse pai da fé,
E a partir da fé de Abraão, Deus construiu. Ele começou a formar o seu povo, o povo escolhido, tá? O povo escolhido, que depois nós vamos falar aí no próximo encontro sobre Moisés. Porque ele formou esse povo escolhido, esse povo que foi escravizado, aí vai entrar Moisés na nossa história. Mas por enquanto vamos ficar só em Abraão, tá? Vamos deixar Moisés para o próximo encontro. Então, ele é nosso pai da fé. Ele prometeu essa descendência e veio em seus netos, né? Porque Isaac teve Esaú, Jacó, e a partir de Jacó as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos que formarão as 12 tribos de Israel, tá? Bom, o que diz o catecismo da nossa Igreja Católica? Ele diz o seguinte: pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Lá em Hebreus, capítulo 11, 8, vocês vão encontrar isso, tá? Pela fé viveu como estrangeiro, peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa, o Isaac, né? Pela fé, finalmente Abraão ofereceu em sacrifício seu filho único, realizando assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé constitui a garantia dos bens que se esperam e a prova de que existem as coisas que não vemos. Olha só, o que é a fé? A fé nos prova a existência dessas coisas que nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir, nós conseguimos seguir. E eu vou falar para vocês, meus amados irmãos, todos nós somos provados dessa fé. E eu tive uma experiência, né? Aliás, eu acho que eu tive muito mais que uma experiência, mas eu tive várias experiências, mas uma delas muito firme foi quando a minha irmã foi diagnosticada com um câncer de mama que ele já tinha se espalhado. E eu cheguei com ela no hospital, em Goiânia, porque quando eu cheguei lá, os médicos já disseram que não ia tratar mais da doença mais, porque não tinha como tratar mais, ia tratar dela. Infelizmente, ela deixou, né, que a doença lastrasse, ela não... A gente ainda não sabe os motivos, não temos interesse de saber os motivos, mas ela não quis cuidar. O médico disse que há mais de 5 anos ela tinha essa doença. A gente não sabe se ela não quis saber, né? Mas não vem ao caso nesse momento. O caso é que eu fui para lá no ano de 2021, início de pandemia, período muito complicado, né? Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e eu fiquei com ela no hospital. E aí eu passei os dias com ela no hospital. E aí o médico me chamou e disse assim: ela precisa tomar quimioterapia. Porém, a quimioterapia vai ser forte para ela. Ela pode morrer a qualquer hora. E se ela não tomar quimioterapia, ela vai morrer também. E aí eu fui embora. E eu fui para casa, embora assim, eu ia para casa durante a tarde e voltava. Minha cunhada ficava com ela durante a tarde. E eu fui embora e eu ajoelhei nos pés da cama. Eu tenho um apartamento lá em Goiânia. E eu chorei como eu nunca tinha chorado, acho que nem toda a minha vida. E eu falava para Deus, eu falava: isso é muito injusto eu ter que fazer uma escolha dessa. E eu dizia para Deus o tempo todo, eu falava: é muito injusto, o Senhor não pode fazer isso comigo. Eu ajoelhada na cama, eu chorava e eu falava: eu não posso fazer uma escolha dessa. Porque qualquer escolha que eu tiver, eu sabia que ela iria, né? De qualquer forma ela iria. E eu pensava: como que eu vou fazer uma escolha dessa? E eu falava para Deus, né? Matar ou matar? Essa é a minha escolha, o Senhor não pode fazer isso comigo. E eu rezava, e eu com o terço na mão, e eu chorava. E aí, depois de algum tempo, eu respirei e falei: olha, eu vou entregar ela nas mãos do Senhor. O que o Senhor tiver que fazer, o Senhor vai fazer.
mas eu quero te pedir para não deixar minha irmã sofrer, de jeito nenhum. A única coisa que eu não quero é vê-la sofrendo. E eu falei para ele dessa forma, e falei, ela é sua, e eu te consagro, minha irmã, nas mãos do Senhor. Eu sei que ela não tem a cura física, mas que o Senhor dê a cura espiritual. E aí fui falando com Deus e eu levantei daquele chão outra pessoa, completamente diferente, né? Levantei outra pessoa, assim. Já levantei e falei pro médico, faça a quimioterapia então, porque dê a ela a quimioterapia. Eu confio em vocês e muito mais em Deus. E aí ela fez a quimioterapia e eu fui dormir com ela, né? E quando eu amanheci, ela dormiu a noite toda, e quando eu amanheci eu vi que ela não tinha feito xixi, não tinha feito cocô. Então, o que eu falei, né? O organismo dela tava parando. E aí a enfermeira chegou e eu falei, olha, o organismo dela tá parando, falei pra ela, né? Eu falei, mas eu quero que você olhe pra minha irmã, eu quero que você me fale se ela tá sentindo dor, porque ela não fala mais, né? Aí a enfermeira olhou e falou assim, olha, uma coisa eu tenho certeza, não sei como te explicar, mas a sua irmã não sente dor nenhuma. Porque quando o paciente sente dor, o semblante é diferente, o semblante da sua irmã tá tranquilo. Então ela não tá sentindo dor. E aí eu cheguei no quarto, e aí eu voltei pro quarto, né, e conversando com ela, brincando o tempo todo. E a médica chegou, e aí ela falava assim, a médica falou assim, você tem noção do que tá acontecendo com a sua irmã? Eu falei, eu tenho. Ela falou assim, mas não parece. Sua irmã tá morrendo e você tá assim. Aí eu peguei e falei pra enfermeira, o quarto lá era de vidro, né? Eu falei, olha lá pra minha irmã. Aí a doutora olhou. Eu falei, a senhora realmente quer que eu fique lá em volta dela chorando? Eu sei que é os últimos momentos da vida dela. E eu quero que ela seja feliz nos últimos momentos da vida dela. E eu vou falar pra vocês, gente, na hora que eu levantei daquele chão do meu apartamento, da minha cama, eu não derramei uma gota de lágrima. E eu cantei com ela, e eu rezei com ela, e eu brincava com ela, e às vezes ela me olhava e eu percebia nos olhos dela, assim, uma paz. E eu sei que Deus curou, né? Ela faleceu naquele dia, mas Deus curou. Eu sei que Deus curou a minha irmã, né? E isso foi muito gratificante, assim, porque não tenho o que explicar, né? Não é fácil, mas a gente vai conseguindo, né? Superar. E eu sei que ele tá curando cada dia, cada vez mais a gente. Me cura minha mãe, cura minha sobrinha, filha dela, né? E eu sei que Deus tem cuidado de nós. Então, assim, essa é uma fé, né? Uma fé que não se explica, uma fé maravilhosa, né? E Deus vai cuidando da gente. E eu gostaria que vocês rezassem um pouquinho, rezassem uma canção comigo, tá? Ela é assim. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E é isso, que nós tenhamos essa fé viva. Não é uma fé que fica guardada, mas que ela seja transformada, que ela seja transferida, né? No amor que nós temos pelos nossos irmãos, por mais difíceis que eles sejam. Que Deus acompanhe vocês, que Deus proteja cada um de nós, tá bom? E encerramos esse encontro
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.